a estrutura da Bíblia. O que é estrutura? A construção. A construção. Toda casa, ela não começa do telhado, ela começa do alicerce. Primeiro, da planta escrita. Alguns engenheiros fazem um estudo primeiro do terreno, para ver se tem alguma veia de água, para ver se tem resíduos antigos de alguém que morou ali, entulhos, etc., para depois marcar e fazer o alicerce. Depois do alicerce, as estacas, são as colunas, a firmeza. E nós vamos estudar sobre a estrutura da Bíblia. Em quem ela está estruturada? O que é isso? E os tópicos da nossa aula de hoje são os seguintes: como a Bíblia está organizada. O primeiro subtópico é definição do termo Bíblia. O que significa a palavra Bíblia? Irmãos, eu não gosto de corrigir ninguém. É duas coisas que eu não gosto: de me justificar a ausência, ou ter que justificar, ou então corrigir. Mas eu fico triste quando eu vejo as pessoas não saber pronunciar o nome do livro que usa. Eu fico triste. Por quê? Porque está escrito na capa, Bíblia. E muita gente lê ao contrário, Blíbia. E no dicionário não tem essa palavra. A partir daí a gente começa a entender. Vamos entender o que é Bíblia. Da ideia de biblioteca, será? Vamos estudar sobre isso, tá? A definição do termo Bíblia. No 1.2, o canon da Bíblia. O que é canon? 1.3, os dois testamentos bíblicos, que são três formas de chamarem. Você conhece mais por Antigo Testamento e Novo Testamento. Conhecemos também por Velho Testamento e Novo Testamento. Ou tem uma linguagem moderna chamada Primeiro Testamento e Segundo Testamento. Gravaram isso? Decoraram? Antigo Testamento e Novo Testamento é uma linguagem. Velho Testamento e Novo Testamento é outra linguagem. E Primeiro Testamento e Segundo Testamento. Vamos entender os dois testamentos. O tópico 2, que fala do Antigo, e vamos estudar aí os agrupamentos, a estrutura dessas colunas, onde elas estão firmadas. No 2.2, espera aí, deixa eu só concluir aqui um raciocínio. 2.2, canonicidade do Antigo Testamento, tá? E aí vem algumas letras. O 2.3, a particularidade do Antigo Testamento. O 3, tópico 3, o Novo Testamento. Aí vamos estudar os livros do Novo Testamento, a canonicidade do Novo Testamento, como surgiu, tá? O 3.3, a particularidade do Novo Testamento. E aí vem, portanto, a conclusão. Todo mundo está com as lições aí nos seus aparelhos, nos seus smartphones, está no grupo. O material está no grupo. Se você ainda não está, vá no balcão, dá o teu número para o aparelho, está aí. Não deu tempo de ser impresso o material. Irmãos, para quem não sabe por que eu dou aula sentado, é por conta de uma questão de varizes, tá? Às vezes ministrar é melhor porque você caminha mais um pouco, mas ficar em pé para dar aula, e pense numa coisinha chata, a dor de varizes. É chato, tá? Então, por isso que, para quem não está vindo a primeira vez, ou já veio, não me viu ministrando sentado, a questão é essa, tá? Para aliviar, para que as dores amenizem um pouquinho. Dizem que homem é mole para dor, né, senhora? Então, mas dói mesmo, né, irmão Carlos? Dói mesmo. Dói mesmo. Mas aqui está medicado, está tudo ok, vai dar tudo certo, em nome de Jesus, né? Tem uma cultura ocidental, oriental, o professor só dá aula sentado. Obrigado. No Ocidente é que o professor tem que dar aula em pé, mas numa cultura oriental, o professor dá aula sentado.
É a mesma coisa de púlpito. No caso aqui é a tribuna. O púlpito é isso aqui. Algumas religiões não usam púlpito. Me pergunte por quê. Pergunta. Porque a origem de púlpito é grega, é dos gregos, dos sábios gregos. A maioria, algumas outras religiões usam a mesa, porque é cultura cristã. Para mim, isso não flui, como diz o baiano, não flui nem flói. Não existe essa palavra não, tá, irmãos? É coisa de baiano mesmo. Não flui nem flói. Os professores devem ficar aí, pastor, tá? Mas não tem problema nenhum. Tanto faz o púlpito quanto a mesa. O importante é o que está em cima dela, tá? É aquilo que está no coração, na alma e em cima dela, para estudar. Você estudar a Bíblia em casa, você tem a sua maneira. Tem algumas pessoas que mandam fazer uma pecinha dessa aqui, que não é um púlpito, uma pecinha dessa aqui para colocar em cima da mesa, para a Bíblia ficar... Tem várias maneiras, cada um tem suas maneiras de estudar, de ler, de escrever, outros têm sua escrivania, tá? Sua biblioteca. Mas vamos lá. A lição de hoje, a base da lição de hoje, está dentro de uma história muito conhecida e interessante. Diácono Paulo, nosso amigo, irmão, congregou aqui muito tempo, serviu na diaconia muito tempo. Quantos anos foram? Foram 4 anos, né? Fica de pé, por favor, meu irmão. Bem-vindo à nossa escola bíblica. Nosso irmão mora ali em Conceição do Jacuípe. Eu confundo as duas Conceições. Conceição do Jacuípe, popularmente conhecido como Birimbau, né? Bem-vindo. Contigo está o irmão Claudemiro, lá da mesma congregação, não é isso? Do mesmo... de Salvador, está acompanhando o irmão Paulo. Deus abençoe. Tem mais alguém nos visitando que é a primeira vez que está na escola aí, gente? Amém. Ali, amém, amém. De onde? Daqui mesmo, né? É a primeira vez na escola bíblica e na igreja. Já veio? Já? Pronto. Aplauda o Senhor pela vida delas. Amém? Me diga uma coisa, a leitura que foi feita é conhecida ou desconhecida? Conhecida? Vocês já leram algumas vezes essa história? Ela faz referência a quem, além de Jesus? Lembram? Quem lembra? Quem lembra aí? Lucas 24, quando Jesus disse assim, disse-lhe, são estas palavras que eu disse, estando ainda convosco. Jesus estava falando para quem? Quem lembra? Abra a Bíblia aí, lá em Lucas 24, por favor. Vocês estão com canetas, com lápis de cor, com giz de cera. Vamos marcar a Bíblia, vamos estudá-la, tá? Lucas 24. Dá uma olhadinha aí. Que história é essa? No cabeçalho da história, volta lá e perceba que história é essa, para nos situarmos aqui dentro. Jesus estava em que contexto aqui? Descobriram? Lucas 24? Irmão Lei, descobriu aí? No cabeçalho, no início da história. Tá, mais adiante um pouco. Descubra aí, mais adiante um pouco deve ter algum título. Jesus aparece onde? Caminho de Emaús. Muito bem. Agora vocês se situaram, né? Vamos viajar para Emaús um pouquinho, depois a gente volta para a lição. Era manhã de domingo, manhã da ressurreição. Algumas notícias, não tinha smartphone na época não, tá, gente? Alguns boatos surgiram na comunidade cristã que Jesus tinha ressuscitado. Esses boatos chegaram até os apóstolos, os 11. Esqueçam que não é mais 12 aqui, 11, tá? Desses 11, 2 saíram em disparada para o sepulcro. Nessas alturas, mais cedo do que essa hora, tinha ido as mulheres ao sepulcro. E chegaram lá e encontraram o sepulcro vazio
quando de repente um mensageiro chega e diz: por que vocês estão buscando o vivente dentre os mortos? Ele não está aqui, mas já ressuscitou. De repente, minutos depois, o próprio mestre se apresenta a uma das mulheres, e ela pensa ser o jardineiro, o cuidador do jardim, e diz assim: onde puseste o corpo do meu Senhor? Mas aí, quando Jesus chama-a pelo nome, não vamos alongar essa história, ela reconhece que era Jesus. Quando vai para abraçá-lo, Jesus disse: não, ainda não, calma, ainda não. Essa notícia, elas saíram disparadas e voltaram para avisar os apóstolos. 2 deles, um chamava Cleófas, está aí no texto. O senhor achou aquele versículo? Segura ele um pouquinho, tá? Aí quando 2 tinham ido para Emaús, Cleófas e mais outro, 2 outros, Pedro e João, saíram correndo para o túmulo e descobriram, quando chegaram no túmulo, Pedro chegou primeiro, mas João, do jeito que chegou, não parou, entrou direto para o túmulo. Realmente o Senhor não estava lá. Foi nessa hora que Jesus estava indo, acompanhando os outros 2 para Emaús. Essa história aqui está dentro, portanto, do caminho de Emaús. Compreendido? Vamos voltar ao versículo, irmão, que eu citei sobre quando Jesus fala para os fariseus que eles, os religiosos, cuidavam ter a vida eterna através das Escrituras, e Jesus adverte-os: elas testificam de mim. Por favor, irmão, traz aqui o microfone e leia, por favor, irmão. João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Vocês entenderam o que Jesus quis dizer? Eles cuidavam que se obedecesse à lei, as Escrituras até ali, quando Jesus citou, não tinha o Novo Testamento. Se eles obedecessem à lei, cuidaria ter na lei a vida eterna. Aí Jesus disse: olha, toda a Escritura testifica e aponta para mim. E vamos ver isso aqui, tá? Vamos lá. Então já foi lido a leitura bíblica. Vamos para a introdução aqui. O escritor escreveu assim, ó: conhecer a estrutura da Bíblia é importante para manejá-la bem. Memorizar as Escrituras e amá-las não são opções excludentes. Muito pelo contrário. Os antigos decoravam as Escrituras porque amavam. Inclusive, a etimologia da palavra decorar tem como fonte a palavra coração. Por isso a importância de conhecer a estrutura do livro que amamos. Quem ama a Bíblia procura manejá-la muito bem. Manejar é o mesmo que manusear. O que mais? Habilidade é o mesmo que conhecimento. Você conhece Feira de Santana? Aí todo mundo vai dizer: conheço, eu moro aqui. Exatamente. Será? Se te der qualquer endereço para você ir sem pedir orientação e sem colocar no Google Maps, você vai? Por quê? Porque não conhece na totalidade. Nós não vamos conhecer na totalidade nunca, porque isso aqui é inesgotável. Tem um pastor brasileiro, assim, amável na exposição das Escrituras. E em um podcast, ele disse assim, perguntaram para ele: o senhor é conhecido como um dos expositores da Bíblia, assim, de coração, de conhecimento.
nos fale dessa profundidade com as Escrituras. E aí ele deu aquele sorriso amarelo e disse assim: eu estou rabiscando a capa. Rabiscando a capa. Porque ninguém conhece a profundidade desse livro. Se ele diz que está rabiscando a capa, então eu conheço de longe. Eu vejo de longe. Porque em comparação a ele, meu Deus do céu, não tem comparação. O camarada é estudioso, é um professor, um mestre daquele que a Bíblia chama de mestre. Então não esgotaremos, mas é necessário conhecer aquilo que estiver ao nosso alcance. E uma pessoa disse para mim essa semana algo interessante no trabalho. Às vezes nós nos conformamos com as coisas medíocres. Mediosidade. Está médio. Está bom. Está bom. Aqui está bom, eu já sei. E ainda existem aqueles que dizem: eu vou para a igreja para quê? Eu já li a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, X vezes. Isso não é conhecer as Escrituras, tá? Isso não é conhecer as Escrituras. É necessário manuseá-la, ter habilidade, conhecimento daquilo que você fala, daquilo que você ouve, até porque há uma necessidade de cuidado, de atenção, por conta das falsas doutrinas, por conta das heresias, para não estarmos glorificando e aplaudindo quando uma heresia é pregada. É por isso que, às vezes, eu amo quando eu estou ministrando e a igreja está com a Bíblia aberta, com a caneta, anotando, calada em silêncio, glorifica na hora certa, mas calada prestando atenção, para depois dizer: será que ele falou o que realmente está escrito? Isso é bom, isso é habilidade, há a necessidade de você ter habilidade, tá? Manuseá-la bem, memorizar as Escrituras. Olha, depois do Covid a coisa pegou, tá? Ficou pior. Quem já tinha dificuldade de decorar, aumentou. Olha aí. Me indicaram que é bom, nunca tomei não. Então, decorar. O hábito de decorar, ele é antigo. Eu lembro que a Bíblia diz lá em Deuteronômio, quando Deus, através de Moisés, deixa os ensinamentos, e ele diz o seguinte: que os pais ensinassem os filhos no caminho para o trabalho, em casa, repetidas vezes, decorar. Isso não pode se tornar apenas o grau religioso. O grau religioso, porque na época de Jesus, os sacerdotes, escribas, sabiam de cor as Escrituras, as leis morais e cívicas, mas não encontraram Jesus nas Escrituras. Isso é perigoso, tá? Mas vamos lá. A Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente em quantas línguas? Quem lembra? Majoritariamente, ou seja, na totalidade, na maioria das vezes, a maior parte. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, muito bem. O Novo Testamento em grego. Dentro das Escrituras, você vai encontrar alguns rabiscos de aramaico, tá? De aramaico. Mas na estrutura, o Antigo Testamento está em hebraico e o Novo Testamento em grego. Aproximadamente 1.600 anos, em torno de 40 autores, isso você já sabe, tá? A Bíblia está organizada e classificada de seus livros, está organizada a classificação de seus livros, a canonicidade e as particularidades dos testamentos. Vamos para o 1, como a Bíblia está organizada. 1.1, definição do termo Bíblia. O que significa a palavra que está na sua capa aí? Bíblia. Bíblia. Ela vem
ela tem origem no grego e no latim. Está escrito Biblos, o grego biblos, ou livro, e tem a conotação de qualidade, porque na capa está Bíblia Sagrada. É uma biblioteca composta de 66 livros, que passou por todos os crivos de reconhecimento para ser, portanto, reconhecida como sagrada. Tá? A palavra Bíblia no latim é um substantivo feminino, singular, que igualmente exprime a ideia de livro. Por volta do ano 150 depois de Cristo, os cristãos passaram a usar o termo em grego a Bíblia, ou os livros, uma biblioteca, para referir ao conjunto de livros inspirados. O dicionário Wycliffe explica que o singular, o ímpar, Bíblia em latim, revela uma unidade de pensamento e uma pureza. Por isso, a coleção dos livros sagrados forma o único livro, a Bíblia Sagrada, que também foi chamada pelos apóstolos. Romanos 1:2, abra aí, passa a caneta, o lápis de cor ou o lápis de cera, e alguém lê em voz alta com o microfone, para a gente entender um pouquinho disso aqui. Quem falou, quem o chamou com esse termo? Alguém achou aí? 1 e 2? Aqui, irmão, ó. Romanos 1 e 2. Lê aí, irmão. Está desligado. Aí. Pode falar. Está sem som? Teste aí, irmão. Teste aí. Agora. O qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas Escrituras. Quem disse isso aqui? O apóstolo Paulo. Santas Escrituras. Tá? Esse termo Escrituras foi utilizado, eu vi muito quando criança, eu ouvia muito. As Sagradas Escrituras, os mais velhos utilizavam muito esse termo. Pouca gente tinha a Bíblia em casa, mas quem tinha sempre usava esse termo, as Sagradas Escrituras. Pela primeira vez no Novo Testamento, quem utilizou essa frase foi o apóstolo Paulo, tá? Ainda sem o contexto do Novo Testamento. Ainda sem o contexto do Novo Testamento. Estava apenas a estrutura do Antigo Testamento. Vamos entender sobre o canon da Bíblia? A expressão canon procede do hebraico cane, com o sentido de vara de medir. Quem já vendeu tecido aqui, lembra daquele metro amarelo? Ainda tem? Que bom. Alguns não conhecem, né? Mas os mais assim, dos anos 80 e 90 para trás, né? Era uma vara de medir, uma régua, era uma régua de madeira, né? Tamanho de 1 metro certinho, para medir tecidos. Houve uma época que pouco se encontrava confecções fabricadas, roupas fabricadas. Comprava-se, chamava fazenda, não era? Era isso mesmo? Fazenda. Tecido chamava de fazenda. Isso, ó, tá vendo? Sou dos anos 60 mesmo. O metro era necessário, claro, para aferir, para medir, para vender. Assim como a semana passada nós trabalhamos sobre isso, parece que foi do culto de terça, sobre a balança. Hoje não, hoje é digital. Mas antigamente era de pratos. Um lado a mercadoria, o outro lado o peso. O ponteiro, o arco na estrutura da balança, com um ponteiro fixo, e os pratos com um ponteiro móvel. Então, quando estava o móvel com o fixo, chamava no fiel da balança. Acertei, meus amigos? Aqui é especialista em balança, tá?
Então, essas normas, esses nomes, a vara de medir, a palavra canon, a Bíblia é o livro que passou pelo canon, pela vara de medir. O termo corresponde no grego de canon, que é régua, a mesma coisa. Desse modo, o estudo, a teologia, o vocábulo canon é empregado como norma de avaliação para identificar os livros sagrados. Em vista disso, o termo canônico passou a designar os 66 livros aceitos como divinamente inspirado, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo. Isso quer dizer que o Espírito Santo guiou o seu povo a reconhecer a autoridade desses escritos como regra de fé e prática. E nós estudamos a semana passada que Jesus citou, ele citava textos isolados e citava o conjunto completo. Nessa viagem com os discípulos para Emaús, ele citou essa frase: vocês, quando eu estive convosco, não lembram que, referindo-se a mim, eu citei os escritos de Moisés, dos profetas e dos salmos? Está aí no texto áureo, o texto da nossa lição. Convinha que o Cristo padecesse, que se cumprisse as Escrituras, o que estava escrito em Moisés, nos profetas e nos salmos. Terça-feira, quando eu ministrei aqui, falamos sobre isso, que os salmos é um conjunto de livros de cânticos, 150 cânticos de Israel. No entanto, é um livro poético, profético e teológico. E ele tem muitas citações do Messias dentro dele. Mesmo assim, os religiosos não encontraram Jesus na antiga aliança. Não acharam Jesus. O perigo de você focar os olhos na sua religião, na sua denominação, é desconhecer Deus, o autor da vida. Isso é muito perigoso. Talvez ainda esteja difícil, mas já você vai entender melhor. Tá bom? Vai entender melhor. 1.3, os dois testamentos bíblicos. O que é testamento? Agora eu quero ver em voz alta. O que é testamento? Testamento, a palavra em si, testamento. Quem lembra? Registro também pode ser, mas é mais além disso. Testamento é o mesmo que pacto, aliança e concerto entre Deus e os homens. Na antiga aliança é o Antigo Testamento, na nova aliança é o Novo Testamento. O antigo pacto é o Antigo Testamento, o novo pacto, o Novo Testamento. Então a palavra testamento é o mesmo que aliança ou pacto que Deus tem, ou concerto que Deus tem com a humanidade. É diferente de dispensações. Dispensações são épocas. Dentro da antiga aliança houve várias dispensações, e na nova aliança uma. Quem sabe qual é? Quem sabe qual é? Graça. Graça é a dispensação, um período de tempo que Deus disponibilizou para a humanidade. Está melhorando o entendimento já, não está? Sim ou não? Saudade do professor Jonatas, viu? Amém ou não amém? Né? Saudade dele, na correria, e principalmente nesse tempo terrível, né? Para quem não sabe, ele trabalha, exatamente, né? Corpo de bombeiro, então, muito corrido, tá? Nesse período principalmente. Vamos lá? Então, vocês já entenderam, né? O conceito de testamento é o mesmo que pacto, aliança ou concerto, tá? Ou concerto. Domingo passado eu citei isso. O perigo de você isolar. Eu até citei o exemplo de um líder que ele disse que não pregava o antigo porque o antigo já passou. Não, senhor. E aí nós citamos 2 pregadores de Atos dos Apóstolos. Quem foram eles? Quais foram?
Estevão e Filipe. Ambos citaram, aliás, e Pedro. Ambos citaram o Velho Testamento na pregação no Novo Testamento. Então, não é isolado. É uma completude de todas as Escrituras. Tá? Não pode isolar de jeito nenhum. Vamos lá. Vamos ver aqui as referências. A expressão Antigo Testamento foi inaugurada por quem? Está aí na lição. Vamos ler essa referência? Segunda carta de Paulo aos Coríntios 3,14. 3,14. Acharam? Levanta a mão, que o irmão vai com o microfone para a gente ler em voz alta. Como diziam os mais velhos, em alto e bom som. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 3,14. Ninguém achou ainda? Achou? Chega o microfone aí, irmão. Ali. Isso. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Ok. Quem disse a palavra Velho Testamento? Paulo. Aí é carta de Paulo aos Coríntios, tá? Então, Paulo que inaugurou essa palavra, referindo-se aos livros de lá de Gênesis até Malaquias, tá bom? Então, o termo Novo Testamento foi usado para se referir ao cumprimento profético de Jesus como mediador da nova aliança. Essa expressão também passou a designar os escritos inspirados dos cristãos, igualmente reconhecido como as Escrituras, citada por Pedro. Segunda carta de Pedro 3, 15 e 16. Vamos ler? Segunda carta de Pedro 3, 15 e 16. Chega ali o microfone. Ah, está ocupado agora, né? Tá. Ah. Olha aí. Obrigado, meu irmão. Pedro se referindo já às escritas de Paulo, às cartas de Paulo. Há alguns pontos difíceis de entender. Agora ele cita 3 grupos: os ignorantes, os novos na fé e aqueles que querem, na verdade, distanciar, tomar outro rumo, explicar o seu próprio entendimento. Foi o irmão Pedro, foi o apóstolo Pedro, quem falou sobre as escrituras do Novo Testamento. Está melhorando o entendimento aí, não está? Nós estamos estudando sobre as estruturas da Bíblia, não esquece, tá? Estrutura, elas estão estruturadas em quê? Qual a credibilidade? Vamos para o Antigo Testamento, 2. Jesus, não acredito. Já? Faça. Porque nós passamos uma situação de estudo muito interessante e eu acho que cabe na sua preocupação de nos ensinar. Estávamos reunidos estudando a palavra num certo período atrás, e quando nós lemos esse versículo de 2 Coríntios 3,14, eu vou reler e partilhar com a igreja a experiência que nós tivemos numa certa noite. O versículo diz assim, vou reler: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento,
o qual foi por Cristo abolido. E uma pessoa disse: você está vendo que Cristo aboliu o Velho Testamento? Nós acabamos de ler que Cristo aboliu o Velho Testamento. E é esse cuidado que o Senhor está tendo de nos ensinar nessa manhã, né? Porque o versículo diz do véu, que foi por Cristo abolido. É o termo anterior que está sendo colocado em ênfase. E na oportunidade, um dos irmãos disse: olha só, Cristo abolindo o Velho Testamento. Eu disse: não, irmão, é o termo anterior que é a ênfase. E a gente tem que ter esse cuidado às vezes, né, pastor? Trocando em miúdo, o que estava sem entendimento, quando Cristo se revelou, passamos a entender. Tirou o véu. Entendido? Então, após Jesus nascer, foi compreendido, e aí você, é mais ou menos assim: uau, Moisés estava falando de Jesus aqui. Aquilo que estava com véu, aquilo que estava tapado, passamos a compreender claramente, porque Cristo aboliu, tirou, separou o véu. Exatamente. Vamos aplaudir o Senhor por essa aula. Ou seja, quando Jesus nasceu, foi revelado, portanto, a beleza da velha aliança. Irmãos, tudo, de Gênesis a Malaquias, Jesus está presente em toda ela, tá? Em todos os livros, Jesus está presente. Aliás, tem uma coisinha boa, daqui a pouquinho vou passar uma dica e já está o material, já está lá. Eu gosto de compartilhar alguns livros, algumas coisas, e tem duas joias preciosas para vocês levar para casa hoje. Duas joias preciosas, tá? Daqui a pouquinho, agora não. Porque senão, quem está do outro lado, não está aqui, já recebe e deixa de acompanhar a aula e já vai curiar o material que recebeu, tá? Então, segura aí vocês que estão em casa um pouquinho. Entendido essa parte, vamos lá. A classificação dos livros, meu Jesus, do Antigo Testamento, tal qual o conhecemos hoje, se divide nos seguintes grupos. Eu vou adiantar aqui para a gente ir para o novo, tá, gente? Vamos adiantar os grupos que vocês já sabem, estudamos semana passada. Primeiro grupo, pode dizer alto, primeiro grupo, Pentateuco, que se compõe os 5, a palavra penta, 5, tá? Segundo grupo, 12 livros. Terceiro grupo, poéticos, mais 5 livros. E o quarto grupo, proféticos, 5 livros. Aliás, poéticos é que são 5. Depois os proféticos, que são 12 livros, 5 que são profetas maiores. Vocês sabem o que são profetas maiores? Não era maior aquele profetão de Deus, o terra, não. Fala dos 5 grupos: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Daniel, Ezequiel e Daniel. Ok? Profeta maiores é o volume. E depois vem de Oséias até Malaquias, que é o segundo agrupamento, tá? Então era como o judeu conhecia a antiga aliança? Está aí na lição. A lei, que era a Torá, os profetas, que era Ebim, e os salmos, Ketubim. Então era dividido em 3 partes. Para os judeus, a divisão do Antigo Testamento era em 3 partes: Torá, profetas e salmos. Jesus usou essa frase, usou ou não? Quando? Na leitura que nós fizemos aqui para os 2 discípulos no caminho de Emaús. Lembra? Convinha que o Cristo padecesse para se cumprir o que está escrito em Moisés, no Provérbios e Salmos.
Então, o próprio Jesus falou da divisão do Antigo Testamento. Tá? E Jesus fez menção disso. Vamos lá, 2.2. A canonicidade do Antigo Testamento. Existem 3 fatores de base na avaliação de um livro canônico. A saber, vamos lá, reconhecimento, aliás, inspiração divina. 2, reconhecimento. 3, preservação. Me mostra outro livro que foi escrito da época de Moisés para cá. Na época de Moisés para cá. Tem alguma biblioteca que tem esse livro por aí sem ser a Bíblia? Ela permaneceu, Deus conservou. Então, essas 3 bases, que é um livro canônico, santo, a inspiração divina, ela é inspirada por Deus, ela é reconhecida do povo de Deus, aceita pelo povo de Deus, e ela foi preservada. Por conseguinte, a confirmação desses elementos revela que, desde o início, os livros do Antigo Testamento foram recebidos, guardados como inspirados e autorizados por Deus, até o livro de Malaquias. A semana passada nós falamos do período interbíblico, ou silêncio profético, onde ninguém estava autorizado a profetizar por Deus ou escrever para a base da caminhada do povo de Deus. Pode ser livros históricos, você pode ter para ler, para conhecimento, mas como sagrado, profecia sagrada, não são reconhecidos. Tá? 2.3, a particularidade do Antigo Testamento. Quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraico, chamado na Bíblia de língua de Canaã. Algumas porções foram escritas em aramaico, uma espécie de dialeto dentro da língua de origem árabe, né? O último livro canônico foi o do profeta Malaquias, já falamos. E aqui tem uma informação importante. Para facilitar a tarefa de manusear, em 1227 a Bíblia foi, portanto, dividida ou organizada em capítulos. E em 1445, o Antigo Testamento foi dividido em versículos. Aqui está muito bem entendido. Eu tenho 10 minutos para falar sobre o Novo Testamento. Tá? Já. Tempo passa. 3.1. Os livros do Novo Testamento. Esses livros foram reconhecidos pela igreja após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo e estão classificados em 4 grupos. Quais são eles? Evangelho, histórico, epístola, revelação. Agora vamos lá aos agrupamentos. Quais são os evangelhos? Quantos são os evangelhos? 4. Quais são? Marcos, Lucas e João. E aí vem aquela divisão ainda. Dentro dos 4 evangelhos, 3 são semelhantes ou sinóticos. Foram 3 homens que escreveram parecidos uns com os outros a história de Cristo. João, no entanto, é um livro mais aprofundado em conhecimento teológico. Ele estava para combater as mentiras que estavam sendo pregadas contra a igreja, dentre elas que Jesus não era o Filho de Deus. E aí João apresenta Gênesis 1. João 1 e 1. Vamos fazer uma comparação? Todo mundo de Bíblia aberta, por favor. Todo mundo de Bíblia aberta. Gênesis 1. Todo mundo. Gênesis 1, 1. Você vai ler alto na sua versão. Não tem problema que saia diferente da versão do outro, não. 1, 2 e 3, tá? 1, 2 e 3. Vamos lá? 1, 2, 3, já.
Obrigado. Agora João, Evangelho de João, capítulo 1, por favor. Evangelho de João, capítulo 1. E aí nós vamos ler de 1 a 5. Evangelho de João, quando todos acharem, para todo mundo acompanhar. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 5. 1, 2, 3, já. Aí eu faço uma pergunta. Tem alguma coisa parecida entre Gênesis 1 e João 1? Sim ou não? Parecida? Como é a primeira palavra de Gênesis 1 e 1? No princípio. João 1 e 1. João estava apresentando Jesus como Deus. Tá? E aí você pode escrever assim, ó, ou em João ou em Gênesis. Se você for escrever em Gênesis, você coloca João 1 e 1. Se você for escrever em João, você coloca assim, Gênesis 1 e 1. Porque aí você sabe que um assunto está ligado ao outro assunto, tá? Então, o Novo Testamento, os livros, os evangelhos, só João que escreveu diferente, apontando para Jesus como eterno, como Deus e não como um homem comum. Os livros históricos do Novo Testamento, formado pelo livro de Atos, né? Depois as epístolas, que vai de Romanos até terceira carta de João, ou melhor, Judas, é o último, e depois Revelação, que é Apocalipse. No princípio, exatamente. A palavra Gênesis é começo, princípio. Tá? Olha que estrutura você tem nas mãos, que é a Bíblia. Não é um livro comum para você apenas ter. É um livro para você amar, dormir abraçado com Ele, orar abraçado com Ele, descansar com Ele. Falando nisso, eu dei uma dica aqui, domingo passado, para você aproveitar a tecnologia e enquanto dirige, enquanto trabalha e faz uma atividade que não é de muito apego, você ouvir a Bíblia. Você conseguiu baixar esse aplicativo da Bíblia, que você escolhe a voz, se voz masculina, se voz feminina, para você ouvir as Escrituras? Quem ouviu a Bíblia essa semana enquanto trabalhava? Quem ouviu a Bíblia aí? Uma, 2 pessoas. Chega em casa, baixa esse aplicativo, coloca lá, Bíblia Sagrada em áudio, na sua Play Store ou no seu, se for Android, Play Store, se for iOS, esqueci o nome da Apple, é Store também, Bíblia em áudio, tá? Se você tem dificuldade, procura a gente depois. Gente, enquanto você dirige 1 quilômetro, 2, 3, você lê, você ouve 2, 3 livros da Bíblia. Com um trânsito desse aqui, meu Deus. Enquanto você almoça ou toma um café, da manhã ou da noite, você ouve 2, 3 livros. Você coloca no primeira epístola de João, ele lê para você João, as 2 de João ainda entram em Judas. Vamos aproveitar o tempo com as Escrituras. Tem alguns livros do Antigo Testamento que são pouco lidos, dentre eles Obadias. Quem já leu Obadias pelo menos uma vez na vida? Olha aí, gente, glória a Deus. Quem já leu Ageu? Amém. Tem, né? Pronto. Então vamos estudar, vamos ler. É muito bom, tá? Bom, esses escritos
que nós conhecemos como a revelação do Novo Testamento, os critérios de avaliação do Novo Testamento são iguais ao do Antigo Testamento. A inspiração, o reconhecimento e a preservação. Tá? Preservação. A Bíblia oferece indiscutíveis provas de inspiração do Novo Testamento. Primeira epístola aos Tessalonicenses 2,13, o tempo não dá para ler, leia em casa. 2 Timóteo 3,16, 2 de Pedro 1,21. Quanto ao reconhecimento dos livros como fidedignos desde o início, os escritos falsos foram refutados pela igreja em relação à conservação das Escrituras. Vamos adiantar. Particularidade do Novo Testamento. 3.3. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego. Kaioné é um dialeto comum e presente em toda a cultura de fala grega. Alguém pode dizer assim, por que foi escrita em Jerusalém e não usar o hebraico para o Novo Testamento? É mais ou menos assim. Na época, a língua grega era como se fosse o inglês hoje no mundo. A língua grega naquela época, na época de Jesus, a Grécia estava no auge da sabedoria. Então, falar grego era mais natural do que qualquer coisa para os judeus da época. E com a diáspora daquele período interbíblico, muito mais. Quer ver uma coisa? Você já encontrou o nome José no Antigo Testamento, sim ou não? O nome José, já? É o nome mais antigo, né? Depois de Abraão e outros, esse José, tá. João, você já encontrou? No Antigo? Não. Maria no Antigo tem? Não. Foram nomes que vieram da língua grega. No hebraico você não vai encontrar Maria. Você vai encontrar Miriam, que é uma variante de Maria, mas a palavra Maria você não encontra. Você vai encontrar no grego, a partir de Mateus. Entendido? Então, você vai encontrar também o aramaico. Dentre eles, tem a citação de Marcos 5 e de Mateus 14. Né? Marcos 5, Talita cumi, menina, levanta-te. Então, Talita cumi está em aramaico. Eloi, Eloi, lama sabachthani, está em aramaico, que foi quando Jesus foi crucificado. Jesus foi crucificado, tá bom? Conclusão, o conjunto dos 66 livros formam um único livro, a Bíblia Sagrada. Esses livros constituem o cânon bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Lembrando que os critérios para avaliação da canonicidade são inspiração, reconhecimento e preservação da palavra de Deus. Entendido? A estrutura da Bíblia está aqui. Por que creio nesse livro? Porque ele é inspirado por Deus. Por que creio nesse livro? Porque ele foi reconhecido pelos antigos, pelos escritores, pelos profetas, pelos apóstolos e pelo próprio Jesus. E pelos pais da igreja, pelos apóstolos que escreveram as epístolas. Esse livro é sagrado e é impossível, livro comum, durar até os dias de hoje. Amém? Mas vamos lá. O presente que eu vou deixar para vocês, o brinde, é coisa muito boa. Muito. Tá? Pode colocar no grupo, viu, irmão Fábio? Pode colocar no grupo. Quem está em casa receber. É uma coisinha linda de você ler. Tem muitas páginas para você pesquisar. Pastor, não tem como ler todo não. Leia. Esse aqui, ó. Bibliologia, introdução ao estudo da Bíblia. Está no grupo já aí, viu? Faça o download logo. Chegou aí? Ainda não? Colocando agora, vai chegar. Esse aqui é muito bom. Deixa eu te mostrar dentro dele uma coisa que você vai amar. Tá? Chegou, né? Tem uma coisinha aqui que você vai dizer assim, eu estava procurando isso. Cadê? 33. Só para mostrar para você aqui.
Cadê? Bem mais na frente. Tudo que nós estudamos aqui praticamente está aqui dentro, tá? Dessa pérola. O tempo não dá. Não vou procurar isso aqui não, vou pegar o outro. Pegar o outro. Isso. Ele mesmo. Cadê Jesus? Aqui. Bíblia através do século. Esse livro, todos os dois, um é prefaciado pelo pastor, nada mais, nada menos que Antônio Gilberto. E o outro é de autoria dele. É impossível você não gostar, tá? Impossível. Impossível mesmo. Tudo sobre bibliologia, tem gráficos, tem figuras. Coisa muito, muito linda de ser lido. Você vai encontrar Jesus em cada livro do Antigo Testamento, o que é Jesus nos livros do Antigo Testamento e do Novo. Tem uma série de assuntos aqui que você vai explorar em casa. Você que está em casa está recebendo ele, e você que está aqui também. O pessoal da mídia pode colocar também lá, tá? Quem não está nos grupos, poder receber aí também para a vossa edificação e conhecimento. Eu estava procurando algo aqui. Pronto. Olha só. Na página 22 desse último, você vai encontrar Jesus em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, em Número. Vai aí para a página 22 desse último. Já abriu aí? Já chegou? Pronto. Página 22. De Gênesis a Apocalipse, o que Jesus é. Acharam? Pronto. Talvez você estava procurando isso. Onde é que eu vou tentar encontrar isso aqui? Achou aí, meu irmão? Pronto, isso mesmo. Em Provérbios, Jesus é o que aí? Descubra aí, em Provérbios. Qualquer um livro, leia outro. Isso, veja aí Provérbios, por exemplo. A sabedoria de Deus, enfim, você vai encontrar Jesus em todos os livros da Bíblia. Esse livro, esses dois livros, são pérolas. Depois você pode até pesquisar e comprar ele físico, mas enquanto isso, para você estudar, esses aí são excelentes. Você está com duas joias na mão para estudar a respeito das Escrituras. Ambos são para a gente entender melhor o que nós estudamos aqui hoje. São coisas de Deus, tá?